Olá galera, boa tarde, tudo bem? Eu sou Robson Nogueira, sou do canal Direito é Vida. Nós estamos aqui para falar aí do dia 3 de junho, é de julho, né? Que vai haver aí a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. É a primeira fase, na verdade. E nessa primeira fase, não vou falar abranger, né, todas as matérias, mas sim direito penal de fato. Essa primeira fase ela é bastante complicada, são 80 questões, onde você tem que pensar em passar com 40, né? Ah, mas eu quero fazer 80, 79. Vixe, ótimo, maravilha para você. Algumas pessoas pensam apenas no 40, que é 50% da prova. E aí você precisa fazer a primeira fase para que você possa estar classificado para fazer a segunda fase, né? E a segunda fase, ela é nada mais nada menos que a prática, né? A prática no mundo judiciário. Você vai ter que ler o problema, né? Identificar a peça, né? Algumas pessoas falam diagnosticar qual peça é, né? Qual peça você está lendo aí, né? Quando eu fiz a minha prova, para mim caiu agravo e execução, né? Agravo e execução. Eu li a peça e rápido já consegui identificar. Mas para que a gente possa entender e ler, diagnosticar, ver tudo isso na peça, nós precisamos estudar bastante. Verdade. Precisa se acostumar, né, com a matéria, precisa se acostumar, né, com ler e a sua cabeça, né, a sua mente já entender, está treinada para isso. Na verdade, você precisa estar treinado. Ah, doutor, mas eu sou super inteligente, mas mesmo assim nós precisamos treinar, né? Porque o treino nos leva à perfeição do fato. Quando eu estava para fazer a prova, né, estava estudando na segunda fase, para a segunda fase da prova, eu fiz muita peça. Então a identificação é muito importante. Você lê o problema e já saber o que vai acontecer, o que é ali. Após isso, você tem que mergulhar aonde, né? Você vai ler lá o caput da peça, vai ver o endereçamento, para onde está indo, né? Para quem que eu vou fazer essa peça? Vou endereçar ela a quem? Excelentíssimo senhor juiz de direito, né? Da vara criminal fulano de tal, se tiver o nome, ou se não apenas da vara criminal do estado, né? Estado da onde? Estado, a peça não diz. Depois, eu tenho que procurar os direitos materiais dentro da peça, né? E após isso, os direitos formais, né? Vamos procurar o processo. Então, que peça que eu vou fazer, né? Vou fazer uma peça pré-processual, né? Ou vou fazer uma peça pós-processual ou no processo. Eu vou fazer uma queixa-crime difícil de cair, né? Vou fazer uma liberdade provisória, né? Flagrante delito, né? Eu vou fazer isso, revogação de preventiva, né? Revogação de prisão temporária, né? Ou eu vou fazer uma apelação, eu vou fazer um reze, né? Ou eu vou para o tribunal do júri, onde eu tenho a peça de apelação e tem reze para fazer, ou vou fazer memoriais, resposta à acusação, né? Algumas peças não tendem a cair, né, no exame de ordem. Então nós temos que praticar isso aí. Aí você fez a peça, né? São 5 pontos que vale essa peça. A peça vale 5 pontos e você começa com 5 pontos. E a partir do momento que você vai errando as coisas ou esquecendo de colocar, eu esqueci de colocar algumas coisas, pessoal. Nós vamos perdendo ponto. Aí você se preocupa bastante em colocar o artigo, né? Ah, mas eu tô preocupado aqui em colocar o artigo. E eu digo para você que não é que o artigo não é importante, ele vale 0,10, mas a argumentação é quem mais importante. Vale às vezes 50, vale 40, vale 60, né? A argumentação. Então você precisa argumentar, fazer os argumentos para que o seu cliente naquela peça seja solto, né? Ou ele tenha lá o regime menos grave para ele, ou você
consiga demonstrar para o juiz que o fato delituoso é atípico, né? Não é um fato típico. E para isso tudo nós precisamos estudar a teoria do crime, né? Teoria do crime. Ah, doutor Robson, teoria do crime o que é o crime no Brasil? É um fato típico, antijurídico e culpável. Condutas que são atípicas ao fato típico, elas são atípicas para crime. Então isso cai na OAB também, viu? Cai muito na OAB que o cidadão cometeu um fato, né? E o promotor de justiça denunciou por aquele fato. Porém, aquele fato ele é atípico, então às vezes ele não deve nada, né? Não cometeu um crime, né? Não cometeu um crime. Então, fato típico, antijurídico e culpável. Esse fato típico, antijurídico e culpável, que é a teoria finalista da ação, que nós estamos falando aqui de Hans Welzel, né? De 1930, mais ou menos, nos traz aí o dolo e a culpa e coloca lá em cima no tipo. Aí você vai falar assim, dolo e culpa no tipo, tá? O primeiro substrato do crime, né? Do fato típico lá é o primeiro substrato do crime. Esse fato típico, ele tem 4 elementos. Então, esses 4 elementos são conduta, nexo causal, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Começa por essas partes. Aí você vai falar, isso aí é teoria do crime? Teoria do crime pura. Conduta mas só o fato típico, doutor? Vamos começar devagar, para que a gente possa entender, né, o que é um fato típico, ou o que é um crime. Então, fato típico, antijurídico e culpável, 3 substratos. Esses 3 substratos nós vamos estudar o primeiro substrato, que é o fato, né, que é o fato típico. O que é típico, né? Como que nós vamos fazer isso? Quando nós falamos de tipo, não estou falando de tipicidade, estou falando de tipo, né? Tipicidade, ela faz parte do fato típico. Nós vamos falar primeiro do primeiro elemento dele, né? Que é a conduta. Ah, mas é a conduta, doutor? Conduta. Essa conduta, né? Ela envolve várias coisas. Então, como que nós podemos... E que conduta é essa? Como que nós podemos classificar essa conduta, né? Então, é uma ação humana, né? Uma ação humana voluntária, o elemento voluntária. Uma ação humana voluntária dirigida a um objetivo. E nisso tem um elemento volitivo, dolo ou culpa. Mas como cometer um fato típico, né? Fato típico, sem eu ter essa vontade livre e consciente de praticar o ato delituoso. Ao falar para você, então você cometeu um crime culposo, né? Que é esse dever objetivo necessário. Você deixou de cuidar. Que aí você tem imprudência, imperícia e negligência. Né? Quando nós falamos em crime doloso, não, crime doloso eu tenho a vontade de cometer esse fato. A gente sai de casa, né? A pessoa comum que não é criminoso sai de casa, não sai para cometer crime, mas às vezes acontece. E aí é um fato de crime doloso, né? De crime culposo, né? Na verdade. Mas se nós pensarmos aqui na conduta, né? Não há crime sem conduta, né? Nullus crimes, né? Sine condutis, né? Então nullum crime sine conduta. Não há crime sem conduta. Nós temos os movimentos involuntários, né? Movimentos involuntários. O nosso corpo ele faz movimentos involuntários. Então, quando eu vou fazer a prova da OAB, eu tenho que prestar atenção nessas coisas. Movimentos involuntários, né? Sonambulismo, né? Hipnose, coação moral resistível, coação moral irresistível. Tudo isso, pessoal, torna o crime típico ou atípico. Está na lei que é um fato típico? Sim, está lá escrito, né? Está escrito, alguém escreveu, matar alguém diretamente, objetivamente, materialmente, né? Então é uma conduta que, se nós formos falar de tipicidade, é formal, né? Mas
Há uma materialidade, que eu estou falando aqui, é de formalidade e tipicidade. Adequação do fato à norma, né? Eu estou falando do modelo de crime. Matar alguém é um modelo de crime, né? O artigo 121 diz matar alguém, objetivamente, né? Aí, dentro desse contexto, você vai ver como foi, né? De que forma que ele fez isso? Há uma reprovabilidade material dentro disso aí? Ou nós vamos falar de Zaffaroni, né? Ou se nós podemos falar de Zaffaroni. Zaffaroni disse que o crime é um fato típico antijurídico e culpável, né? Mas nós temos aí, nessa tipicidade, a tipicidade formal, tipicidade material e tipicidade conglobante. Tipicidade formal resumindo aqui, é o que está escrito na lei, matar alguém. Mas e a tipicidade material, se faltar ela, né? Qual é a reprovabilidade? Qual o elemento de valor? Qual é a valoração dessa tipicidade material, né? Qual que é a axiologia, né? Quando nós estudamos valores, nós estamos estudando a axiologia, nós estamos estudando a axiologia na ética, nós estamos estudando valores. E ele diz ainda que ainda diz mais, né? Com a teoria, né, de crime, a teoria conglobante, né? A tipicidade formal, material formada e a tipicidade conglobante. Ah, mas esse conglobante aí, Nogueira, o que é isso aí? Numa máxima a norma é ilícita para todos os ramos de direito? Ou ela é ilícita apenas para o direito penal? Então, a norma, para Zaffaroni, a norma tem que ser ilícita para todos os ramos de direito. Por se eu tiver um ramo de direito que aquela norma não é ilícita, há um conflito e eu preciso transformar essa norma em atípica. Então, o crime é um fato típico antijurídico culpável. A tipicidade, ela se divide em 4 partes, 4 elementos, na verdade, né? Conduta, nexo causal, resultado, tipicidade. Ah, mas o que é conduta? A vontade livre e consciente de praticar o ato delituoso, com dolo ou culpa. Vontade livre e consciente, né? Uma conduta voluntária, né? Eu vou praticar. E o nexo de causalidade? Eu tenho que ter uma causa, né? Aliás, o nexo de causalidade no resultado. O que é o resultado? Naturalístico. Um fato naturalístico que vai acontecer. Um resultado da conduta que eu cometi. Essa conduta tem que ser reprovável. Essa conduta deve ser reprovada. Eu tenho que ter um dolo malo, não um dolo em Bonaparte, mas dolo em mal. Eu tenho que pensar nesse dolo, não. O dolo comum, o dolo natural nosso é pegar a caneta. Estou praticando um ato doloso. É minha vontade livre e consciente aqui de pegar essa caneta. Só que esse dolo não é um dolo normativo. O dolo normativo é o dolo da vontade de praticar delito. Né? É o dolo normativo de praticar a conduta que vai acontecer um resultado naturalístico, que é cometer um fato delituoso. Dessa conduta e desse resultado eu tenho um nexo causal. Aí eu falo de conditio sine qua non, condição sem a qual não teria ocorrido o fato. Mas se eu pensar só na conditio sine qua non, eu tenho um entendimento de ad infinito, né? O artigo 13 do Código Penal. Condição sem a qual não teria ocorrido. Eu vou para o infinito. Não, mas aí eu tenho que ter o quê? Para uma represa, né? Quando eu falo em represa, estou falando em represar. Eu preciso ter uma situação que pare aquilo lá, né? Como que eu vou ter uma situação, Nogueira, que pare, né? Que eu não tenha que não vá verter, né? Verter aí e continuar, né? Ad infinito. Então eu tenho que ter o pensamento de os elementos causais, né? Nós temos que ter aí quais foram os elementos que causaram de fato o ato delituoso. Então eu vou ter alguma coisa que para isso, né?
Aqui eu fiz aqui algumas anotações de conduta, mas eu preciso pegar aqui, né, o material. Aí nós temos as equivalências, né? Equivalência dos antecedentes causais. O que causou? Qual foi o pensamento de fazer aquilo? Tudo isso você tem que estudar para que você chegue na segunda fase da ordem dos advogados, para que você possa fazer a diferenciação entre as condutas. Na minha prova, eu fiz a prova, né? E caiu uma questão das 4 questões que tem lá. Eu fiz uma questão que estava dizendo que os irmãos foram furtar a casa, mas um irmão não sabia do outro. E um entrou pela janela e o outro entrou pela porta. E aí eles furtaram a casa, foram presos. E os dois foram denunciados pelo Ministério Público por furto qualificado, né? Qualificado. E aí também com concurso de pessoas. Só que para ter um concurso de pessoas, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que planejar isso aí com ele. Eu tenho que ter essa consciência de nós falarmos. Não adianta, não preciso eu só entrar, né? E lá eu vou discutir concurso de pessoas. Não, concurso de pessoas não é assim. Concurso de pessoas eu preciso ter esse elemento de falar para ele. Ele precisa saber que eu estou lá e eu preciso saber que ele está. E a minha peça, e aí veio para mim, eu consegui fazer 1,25 nessa peça que eu dissertei de uma forma boa, concreta e exata, e dissertei sobre, que são 2 questões, né? A questão material e uma questão do processual. E aí eu fiz, né? Olha só, e vem esse tipo de pergunta para você e você precisa saber, conhecer bem. Se você vai fazer na área criminal, você precisa conhecer bem, né, essas condutas, esse resultado, o nexo de causalidade. A pergunta em que o cidadão, a fim de matar o indivíduo, ele dá uma substância para aquela pessoa, porém aquela substância não tem eficácia no fato para matar. Mas a intenção dele era matar a pessoa, porém não sofreu mal algum, né? É um crime impossível dele praticar. É dar água, né? Pegar um veneno, colocar no copo, mas esse veneno não tem eficácia para matar. É um veneno que tem eficácia para dar dor de barriga na pessoa. E aí a pessoa não morre e você é descoberto, tal, deu o veneno, e aí o Ministério Público te processa, né? Por quê? Por tentativa de homicídio, né? Doloso, a intenção de matar. Tinha intenção, porém faltou a eficácia, né? Aí nós vamos para o artigo 17, que é crime impossível. Então a parte do Código Penal, você precisa estudar bastante a parte geral, né? A parte especial também, mas pegar esses fundamentos da parte geral, né? Que vai fazer as suas peças, né? E a peça em si não é difícil. Mas não é difícil porque o senhor já passou. Não é por isso. É porque a peça são 5 pontos. Você tem que fazer o cabeçalho. Excelentíssimo senhor doutor juiz, se for recurso, processo número, fulano de tal já qualificado nos autos, que ele move o Ministério Público, né? E aí você vai dissertar dentro disso. Fatos, né? Não precisa colocar muitos fatos. Vou encher de fatos, não perca tempo com muitos fatos. Coloca 4, 5 linhas de fatos só, se necessário, se não coloque menos. E aí, fatos. Aí você vem com as suas teses, com as teses que a lei te determina, né? Dos fatos do direito. Aí você vai colocar o quê? Premissa maior, né? Premissa menor, né? O que aconteceu? Olha, aconteceu isso, excelência. Logo, o artigo fulano de tal diz isso. Então, premissa menor, premissa maior, premissa menor. Eu fiz a acusação do Ministério Público que ele falou e aqui eu já vou derrubando, eu vou limpando o que ele falou que não está no fato delituoso. Doutor, mas
Se o cara realmente cometeu na peça lá, você vai ter que trabalhar onde? Diminuição de pena, né? Você vai ter que trabalhar no 44 do Código Penal, você vai trabalhar no 70 do Código Penal, ou você vai fazer uma resposta à acusação, né? O 396, 396A, 397, né? Que é a absolvição sumária. Ah, mas eu vou trabalhar, caiu memoriais. Ah, memoriais? Então nós vamos ter que trabalhar o 403, né? E o 386, né? Que é a absolvição sumária do fato. Abrir preliminar, preliminarmente, excelência. Olha, aconteceu isso na peça no geral. Eles colocam uma preliminar, viu? Para você abrir uma preliminar. De quê? De prescrição. Uma preliminar de prescrição. Olha, excelência, ele está sendo acusado por isso, mas o Ministério Público, o Judiciário não processou ele a tempo. Olha, segundo o artigo 107. Aí nós vamos para o 109, vamos falar de prescrição, decadência, isso, vamos falar de tudo isso aí, para que a gente possa derrubar a tese de quem? A tese do Ministério Público. O juiz, ele acusa, porque o Ministério Público faz a denúncia, o juiz acolhe e acusa. O juiz acolheu, a peça está escrito lá, fulano de tal praticou o artigo 157, foi preso em flagrante delito, né? Foi preso em flagrante delito, não houve, foi decretada a prisão preventiva, né? Foi preso em flagrante delito, decretada a prisão preventiva, né? Do indivíduo. O juiz recebeu a denúncia do Ministério Público. Agora o senhor, como advogado, faça a peça cabível nesse fato para defender ou para libertar ou para pedir, suscitar qualquer coisa. Qual é a peça cabível? Olha, ele roubou, foi prisão em flagrante, a preventiva foi decretada, né? O Ministério Público, ele denunciou e o juiz recebeu. Logo, resposta à acusação. Vou responder a acusação dele, né? E vou fazer. Na resposta à acusação da OAB não é igual à prática penal que nós temos aqui fora. Da OAB você suscita e você vai arguir, né, todas as inconsistências do processo no momento da provinha lá, da prova. Você vai fazer uma peça completa, uma peça com todos os pedidos, porque eu não vou precisar fazer outra, né? Agora, quando nós estamos falando de vida real, não é assim. A vida real é diferente. Eu preciso discutir em resposta à acusação, pedir algo que vá favorecer meu cliente. Depois eu tenho que fazer memoriais, né? Memoriais ou orais ou escrito, né? Eu posso acusação 10 dias, né? Ou memoriais ou por escrito. E memoriais, salvo me engano, são 5 dias. Aí o que acontece? Na OAB você vai ter que colocar isso também. Ele vai dar uma data para você, vai falar, você vai postular a peça no último dia. Ah, mas se ele falou que é uma sexta-feira, então você vai contar o sábado e domingo fora e a partir de segunda começa a contar o prazo. Isso é prazo processual, pessoal, não é prazo penal, que é diferente. Prazo processual é um, prazo penal é outro. Prazo processual, não conta o dia do começo, mas inclui o dia do final. Então, prazo penal começa a contar no dia seguinte. Prazo penal, não conta do começo. Conta o do começo e não conta o último, o fim. Prazo processual, não conta. Você recebeu hoje, conta a partir de amanhã. E se amanhã for feriado? Sábado, domingo e feriado são dias úteis. Então, você vai ter que contar no dedo lá que dia que você tá, que dia que foi feita a peça e qual dia que você vai ter que colocar lá. Isso também cai tudo lá na peça da OAB. Para quê? Tudo isso vale 0,10, né? Tudo isso vale 0,10, no mínimo 0,10, para que você possa discutir ali dentro daquele contexto. Então nós precisamos fazer esse tipo de análise na peça. Nós precisamos pegar a peça, precisamos ler essa peça e entender isso, né? Entender como que vai ser. Nós precisamos entender o que vamos fazer. Então, eu vou fazer alguns vídeos, né, essa semana, esse mês, porque para a segunda fase já. Primeira fase eu não precisei nem de cursinho para passar, gente.
Primeira fase eu estudei o direito, estudei várias matérias, não dá para estudar uma matéria só por dia, né? Quando eu vou fazer a prova da OAB, não dá para estudar uma matéria por dia, tem que ser no mínimo 3, 4 matérias por dia. Os dias e horas de estudo, se você trabalha, infelizmente, eu não posso fazer nada por você, você vai ter que estudar, ler, comer livro, né? Ler mesmo de verdade, pegar vadimeco, pegar a doutrina, ler, pegar outras situações e fazendo e lendo e fazendo na primeira fase. Segunda fase, vou ter que estudar bastante? Bastante. Compre um livro de peça para você. Eu tenho aqui o livro de peça que eu fiz, né? Compre um livro de peça. Na segunda fase, eu fiz um cursinho, a professora Patrícia, né? Gente boa demais, eu fiz no... Eu esqueci o nome do instituto lá. Eu fiz porque é necessário, lá eles vão te dar as dicas. Eu também sei as dicas, agora eu sei as dicas, né? Que agora eu já passei, já sou advogado, já estou advogando aí, nós sabemos aí como que funciona, já fiz a prova também. Vamos passar as dicas, faça o cursinho, né? Faça um cursinho de segunda fase. Primeira fase eu não sei, se você precisar, faz. Não, você estuda em casa, se tiver tempo de estudar em casa, eu não tinha muito tempo não, mas eu arrumava. Tinha que estudar até de madrugada, sábado, domingo, eu estudava. Então eu vou fazer aqui alguns vídeos falando da teoria do crime, né? Falando da teoria do crime. E vou passar alguns casos também aqui para que a gente possa acompanhar isso aí, até a prova da segunda fase. Quem vai fazer em penal, não vou fazer outra matéria, vou fazer penal, né? Vou fazer penal. Então eu vou falar da teoria do crime, né? Vamos nos aprofundar na teoria do crime? Não, não precisa se aprofundar muito. É claro, se você quiser, você se aprofunda. Vamos aqui ler uns casos para que a gente possa dissertar dentro dele. O que eu posso colocar, doutor? Às vezes você pega um crime de droga, né? Tráfico de entorpecentes. Nós sabemos que tem tráfico privilegiado. Nós sabemos que tem o artigo 155, furto privilegiado. Nós sabemos também que tem o 171, né? Nós sabemos que o 171 tem privilégio. Artigo 171, acho que, salvo me engano, parágrafo 5º, e o do 155, salvo me engano, parágrafo 2º, e o lei de drogas eu esqueci, né? São bastante coisas para lembrar. Então eu gosto de fazer isso, né? Para que as pessoas possam passar na prova. Ah, doutor, mas se os caras passarem na prova, você vai ter mais pessoas aí dentro da área do direito. Tem cliente para todo mundo, não tem milindre com esse tipo de coisa. Há clientes para todas as pessoas. O livro que eu estou estudando aqui, que eu estudo, né? Da minha prática aqui, para entender e entrar dentro dos contextos que nós temos nas discussões, eu estou estudando um livro do Rogério Sanches, né? Cunha, Direito Penal, né? Volume 1, Manual de Direito Penal, do 1 até o 120, parte geral aí do crime. É onde você vai aprender o que é o fato. Ah, doutor, mas eu estudei tanto tempo na faculdade, já estou cansado disso aí. Ah, então enquanto você não passar na prova, você não vai poder se cansar não, amigo. E depois que você passar na prova, de novo, vai ter que estudar sempre. Porque sempre que você pega um caso, sempre você tem que estar olhando. Sempre você tem que estar olhando, estudando. Você não pode deixar passar batido. Por quê? Porque senão você vai ficando para trás. Precisa olhar. Vou fazer uns vídeos falando desse tipo de situação. Vou falar do tráfico de entorpecente. Geralmente cai uma pergunta, viu? Uma questãozinha cai lá no tráfico. Em todas as provas que eu fiz, sempre caiu perguntas de tráfico. Sempre cai. E sempre tem uma situação de diminuição de pena, se for recurso. Tem uma situação de falar do tráfico privilegiado. Ou o cidadão que apenas usa droga, né? Nós estamos em 30 minutos, eu sou Robson Nogueira, sou do canal Direito é Vida, né? Nós estamos aí sempre trabalhando, fazendo as coisas e eu estou sempre estudando e para passar para as pessoas as coisas boas. 30 minutos de vídeo, eu ainda vou dividir, né? Para subir ele pro canal, para não ficar muito cansativo. Esse vídeo aqui é para todo mundo assistir, mas ele serve bastante para pessoa que estuda Direito. Entre aí, dê o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal e nós vamos falar da teoria do crime.
O crime, segundo Ramos Wells, é um fato típico, antijurídico e culpável, e dentro, esses são os 3 substratos do crime. Dentro desses substratos, nós temos os elementos do crime, né? Então, no fato típico, nós temos conduta, nexo causal, resultado e conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Dentro desses 3 elementos, nós vamos dissertar sobre algumas coisas também, porque quando você abre para falar, o ramo fica muito grande, a árvore cresce na mesma forma que a raiz desce para a terra, a árvore cresce para cima. Então não podemos nos esquecer disso, que eu preciso estudar o material, que eu vou misturar aqui material e formal para que a gente possa ter esse bate-papo legal. Esse vídeo vai ser para prova, não para prova objetiva, mas sim para prova prática penal, né? Prática penal, onde nós vamos fazer aí esses vídeos para que nós possamos estudar. E estudar é bom para todas as pessoas, para mim e para qualquer pessoa. Sou Robson Nogueira, sou do canal Direito à Vida. Mais uma vez, inscreva-se, deixe seu like, porque nós estamos aqui para ajudar, não queremos atrapalhar ninguém.